Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Agora, nós estamos no nosso curso bíblico, e nessa semana nós mudamos o dia, alteramos para quinta-feira. Originalmente, durante os últimos anos, o curso bíblico aqui na nossa igreja era realizado às quintas-feiras. Por isso que agora nós retomamos no dia e no horário convencional, todas as quintas-feiras, a partir das 8 horas, das 20 horas. Na semana passada, nós estudamos a parte que trata do Evangelho da Infância. E na introdução do estudo sobre São Mateus, nós observamos que São Mateus ele divide o seu Evangelho numa introdução, numa conclusão e no corpo do Evangelho nós temos chamados cinco livrinhos. E é isso que nós vamos hoje estudar. Nesse dia, nós vamos olhar o primeiro livrinho. O primeiro livrinho, recordando que o Evangelho de São Mateus, que o corpo do Evangelho de São Mateus está dividido em 5 livrinhos. Então, o primeiro livrinho está nos capítulos 3 até o capítulo 7. Temos que nos perguntar o seguinte, porque o primeiro livrinho ele tem como objetivo tratar sobre aquilo que nós chamamos de os fundamentos do reino. Esse é o objetivo do primeiro livrinho, os fundamentos do reino, do capítulo 3 até o capítulo 7. Busca oferecer essa informação. Quais são os fundamentos do reino? Mas aí poderíamos perguntar, o que é o reino? O que é o reino de Deus? O que é o reino dos céus? Que São Mateus usa no mesmo significado. Grosso modo, podemos dizer o seguinte, que a palavra reino não se refere a um lugar, mas a uma ação. Eu insisto, quando falamos reino, o nosso pensamento não deve se direcionar a um lugar, mas a uma ação. Poderíamos fazer uma definição provisória de reino, como reino é Deus agindo. Então, o reino de Deus nada mais é do que Deus agindo. Então, a pergunta fundamental, se não é um lugar, não é onde Deus reina, mas o que acontece quando Deus reina. Não onde, mas o que acontece. E aí nós vamos responder, quando Deus reina, o que acontece? Existe perdão, existe partilha, existe sentido, existe esperança, existe fraternidade, existe vida e existe ressurreição. Então, tudo o que Jesus falou e o que Jesus realizou está orientado para o reino de Deus ou reino dos céus, segundo São Mateus. Voltando então, o primeiro livrinho
O que que ele faz? É apresentar os fundamentos do reino, seus alicerces. E aí, o reino anunciado por Jesus está alicerçado em quê? Então, veremos isso na parte narrativa, que está nos capítulos 3 e 4, e no discurso de Jesus nos capítulos de 5 a 7, tá? Então, a gente já viu que todos os 5 livrinhos, eles têm duas partes. Uma parte de narração, que é o começo, e depois um grande discurso de Jesus, para, evidentemente, explicar em palavras aquilo que realiza na parte narrativa. Primeiro lugar, né? Então, observando que nós estamos aqui estudando os fundamentos do reino. Então, tudo começa com a pregação de João Batista. Em letras vermelhas, nós temos aqui o texto da Bíblia da edição da Ave Maria. Texto tal e qual, tá? Então vamos lá. Versículo 1. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Lembre que deserto é símbolo de travessia em direção à liberdade. O povo de Israel no deserto, caminhando para a terra prometida. Então, o deserto indica movimento, caminhada, indica provação, as provações que o povo teve no deserto, e indica conversão. É preciso mudar de vida, se preparar. Versículo 2: dizia ele, João Batista, fazei penitência, porque está próximo o reino dos céus. O anúncio de João Batista, a proximidade do reino. Condição: arrependimento. A Bíblia de Jerusalém diz: arrependei-vos. A Bíblia da Ave Maria diz: fazei penitência. A palavra grega é metanoia, que quer dizer mudar de mentalidade, mude o pensamento, para poder acolher a mensagem do reino. Esse é o sentido. Aqui, versículo 3. Este é aquele de quem falou o profeta Isaías quando disse: uma voz clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Isso está em Isaías 43. É uma voz que grita, que clama. Então isso é sinal de urgência. A conversão é para hoje, é para ontem, é para já. Não temos como esperar mais. Essa é a mensagem de João Batista, uma voz que grita, que clama no deserto. E a missão de João Batista é preparar, ou seja, dar condições às pessoas para o encontro com o Messias e a sua mensagem. Versículo 4. João usava uma vestimenta de pelos de camelo e um cinto de couro em volta dos rins. Alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. O estilo de vida do profeta deve traduzir a sua mensagem, tá? Então, como a mensagem de João Batista é uma mensagem de urgência, uma mensagem de algo que tem que ser logo, o que pede? Um estilo de vida caracterizado pelo essencial. Daí a alimentação, gafanhotos e mel silvestre, daí a vestimenta, pelos de camelo e um cinto de couro em volta dos rins. Isso é o essencial. Então ele se vestia com o essencial, alimentava-se com o essencial. Esse era o estilo de vida do profeta, do último profeta do Antigo Testamento, João Batista, para traduzir a sua mensagem de urgência, de conversão. Pessoas de Jerusalém, de toda a Judéia, de toda a circunvizinhança do Jordão, vinham a ele, confessavam seus pecados e eram batizados por ele nas águas do Jordão. Isso quer dizer que a fama de João Batista ultrapassava os limites do deserto, atraindo multidões. Esse é o sentido. As pessoas
confessavam seus pecados, já que a mensagem dele era de arrependimento, então elas precisavam declarar-se pecadoras e arrependidas para que depois pudessem ser batizadas nas águas do Jordão. Ao ver, porém, que muitos dos fariseus e dos saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da cólera vindoura? Dai, pois, frutos de verdadeira penitência. Aqui João Batista, ele está fazendo uma crítica a pessoas de dois grupos religiosos do tempo de João Batista, do tempo de Jesus, o grupo dos fariseus, que era um grupo que apegado, radical, demasiadamente à lei, transformou a lei numa espécie de legalismo, o grupo dos saduceus, que era um grupo dos grandes proprietários de terra, daqueles que dominavam a estrutura do Templo de Jerusalém, dos sacerdotes, e era o grupo do poder. Então, o grupo do poder de domínio e o grupo do poder, digamos, moral diante da população. Aí eles buscavam o quê? O batismo, mas não a conversão. É isso que João Batista critica. É necessário dar frutos. É preciso arrependimento. Então não basta o batizado, é preciso o arrependimento. Daí João lembra: não digais dentro de vós, nós temos a Abraão por pai, pois eu vos digo que Deus é poderoso para suscitar destas pedras filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não produzir bons frutos será cortada e lançada ao fogo. É preciso, então, entender de uma vez por todas que o que vale mesmo é dar frutos, é dar bons frutos, não se agarrar a uma falsa segurança. Aqui ele está falando não só dos fariseus, dos saduceus, mas de todos aqueles que estavam ou que se diziam: não, nós somos filhos de Abraão, por isso nos dá segurança que Deus está do nosso lado, etc, etc e tal. E João Batista está dizendo: não, todo mundo precisa mudar de mentalidade, mudar de vida, precisa se converter, precisa arrepender-se. Eu vos batizo com água em sinal de penitência, mas aquele que virá depois de mim é mais poderoso do que eu, e nem sou digno de carregar os seus calçados. Ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. Tem na mão a pá, limpará a sua eira e recolherá o trigo ao celeiro. As palhas, porém, queimá-las-á num fogo inextinguível. O batismo de João, por isso João Batista, é apenas um batismo para o perdão dos pecados. É um batismo de preparação para. Mas aí João Batista já fala de um outro batismo, que é o batismo do Messias, que trará algo de novo, ou alguém novo, o Espírito Santo, e manifestará o juízo de Deus. Isso nós chamamos de sentido escatológico, é o fogo que purifica. O batismo mesmo de Jesus. O mestre deixa a distante Galiléia, indo à procura de João para ser batizado. Estava indo ao encontro da sua missão. Ante a resistência do precursor em batizá-lo, afirma que era necessário que se cumprisse toda a justiça. Só assim João aceita batizá-lo. Saindo Jesus da água, o céu se revela e ele é proclamado pelo Pai como Filho amado. No batismo de Jesus, descobrem-se dois movimentos mutuamente direcionados. Jesus que sobe das águas, catábases, e o Espírito Santo e a voz do Pai que descem, anábases.
Isso ante o céu que se abre. Significativamente, a palavra divina é a que foi dirigida ao servo de Javé. Vamos ver os versículos. Da Galileia, Jesus foi ao Jordão ter com João, a fim de ser batizado por ele. 14. João recusava-se e lhe dizia: Eu devo ser batizado por ti e tu vens a mim. A recusa de João Batista é o reconhecimento de que Jesus é maior do que ele. Lembre-se antes que ele disse: Eu não sou digno de carregar os seus calçados. Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por agora, pois convém que cumpramos a justiça completa. Então João cedeu. Cumprir a justiça é assumir o plano divino de salvação. Naquele momento, Jesus assume os pecados da humanidade e deixa-se batizar em nome de toda a humanidade. Esse seria o cumprir a justiça. Depois que Jesus foi batizado, ele sai da água, sobe, e eis que os céus se abriram e desce sobre ele em forma de pomba o Espírito Santo. Os céus se abrem para indicar um momento especial da revelação de Deus. Jesus sobe da água e o Espírito desce sobre Jesus. E do céu baixou uma voz: Eis o meu filho muito amado, em quem eu ponho a minha afeição. A voz de Deus Pai: Este é o meu filho querido. Observe o. É nele que eu ponho todo o meu afeto. Jesus não é um filho de Deus, ele é o Filho de Deus. Por isso que nós proclamamos no creio, Filho unigênito de Deus Pai. As tentações de Jesus. Aqui é preciso nós fazermos uma reflexão prévia, tá? Tentação aqui não deve ser entendida em nosso sentido convencional de uma forte atração para o mal. Assim nós falamos de pessoas, pessoa tal é uma tentação, de alimentos tentadores, de bebida, do dinheiro, da ganância e de assim por diante. O biblista Joaquim Jeremias chama isso de contestação. Chama isso o quê? Aquilo que nós chamamos as tentações de Jesus deveriam ser traduzidas por contestações. Porque o objetivo do diabo é desviar Jesus da autenticidade da sua missão em direção a um caminho mais fácil, embora oposto aos caminhos de Deus. Nós temos que ver que as tentações de Jesus, elas são tentações que todos nós estamos enfrentando a todo momento. A tentação de nos desviarmos da nossa missão em direção ao caminho mais fácil. Não escolher o caminho melhor, mas escolher o caminho mais fácil. Essa é uma tentação constante. As tentações ou contestações ocorreram durante toda a vida pública de Jesus. E este venceu todas. A narração das 3 tentações no início da vida pública é um resumo antecipado da luta constante de Jesus contra o poder do mal. Mateus deve ser lido à luz de Deuteronômio 6:8, recordando a luta que muitas vezes o povo de Israel sucumbiu, do povo de Israel no deserto contra todas as mais diversas tentações. Vamos lá, Mateus. Só um quadro comparativo. Jesus é conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Deuteronômio. Deus conduz o povo ao deserto para pô-lo à prova. Depois de jejuar, aqui é depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. Moisés jejuou 40 dias e 40 noites. Está escrito: não só de pão vive o homem,
mas da palavra que vem da boca de Deus. Em Deuteronômio, não só de pão vive o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. Agora, uma exceçãozinha só para ficar no jogo, Antigo Testamento e Mateus, deu ordens aos seus anjos para que te protegessem com as mãos. Aqui está no Salmo. Deu ordens aos anjos para que te protegessem com as mãos. Mateus, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Deuteronômio, não tentarás o Senhor teu Deus. De um monte altíssimo mostrou-lhe todos os reinos da terra. Moisés subiu sobre um monte e Javé mostrou-lhe a terra. Deuteronômio. Mateus, adorarás ao Senhor, só a ele servirás. Deuteronômio, adorarás ao Senhor e a ele servirás. E os anjos se avizinharam e o serviram. Viste como vos trouxe a mim, como sobre asas de águia. Tá? Então aqui é só para ver essa comparação. Em seguida, versículos 1 e 2, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo demônio. Jejuou 40 dias e 40 noites, depois teve fome. O mesmo Espírito presente no batismo agora conduz Jesus ao enfrentamento vitorioso do poder do mal, do demônio. Vamos entender o seguinte, que Jesus, ele foi conduzido pelo Espírito para enfrentar o poder do mal. Não é que o poder do mal veio para enfrentar Jesus, não. Foi o próprio Espírito que levou Jesus a enfrentar o poder do mal. Tá? E é por isso que todos nós podemos confiar em Jesus. É por isso que Jesus nos liberta do mal. Porque ele vence, ele venceu. O tentador aproximou-se dele e lhe disse, se és filho de Deus, ordena que estas pedras se tornem pães. E Jesus respondeu, está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A primeira tentação é a tentação do ter. Tenho fome, quero alimento. Eu quero ter alimento. E é a tentação de oferecer às pessoas tudo o que elas querem. A resposta de Jesus é a seguinte: o importante é a fidelidade à palavra de Deus. Segunda tentação: o demônio transportou a cidade santa, colocou-o no ponto mais alto do templo e disse-lhe: se és filho de Deus, lança-te abaixo, pois está escrito, ele deu aos seus anjos ordens a teu respeito. Proteger-te-ão com as mãos, com cuidado, para não machucares o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. A segunda tentação é a tentação da fuga da responsabilidade. Agir sem se importar com as consequências. É a tentação de proteger as pessoas das consequências dos seus atos. Tá? A resposta de Jesus: isto é tentar a Deus, porque Deus nos criou para sermos corresponsáveis com Ele. E todos nós precisamos assumir a responsabilidade com Deus e a responsabilidade pelos nossos atos. Observe que na segunda tentação é isso. A pessoa saltar do ponto mais alto do templo e esperar que não haja nenhuma consequência negativa, isso quer dizer fugir da responsabilidade. Então, a tentação aqui do demônio é aquela de nos levar, ou no caso de Jesus, de levar Jesus a proteger, né? Proteger todas as pessoas das consequências dos seus atos. E nós temos que entender que os nossos atos, eles têm consequências, tanto para o bem quanto para o mal. Vamos pensar bem nisso.
A terceira tentação. O demônio transportou mais uma vez a um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória. E disse-lhe: Dar-te-ei tudo isto, se prostrando-se diante de mim me adorares. Respondeu-lhe Jesus: Para trás, Satanás, pois está escrito: Adorarás ao Senhor teu Deus e só a ele servirás. É a tentação do poder, dominar as pessoas, impor as nossas vontades. Quando o poder, dominação prevalece, quem está no controle é o diabo. A resposta de Jesus: somente Deus é absoluto. Somente Ele, Deus, é que deve ser adorado. O único poder possível é o poder do amor, é o poder serviço. Tá? Então é por isso que na terceira tentação Jesus responde: adorarás ao Senhor teu Deus. Nada de adorar poder, nada de adorar poderosos. Em seguida, o demônio deixou e os anjos aproximaram-se dele para servi-lo. Os anjos servem, o diabo se serve. O início da pregação. Quando, pois, Jesus ouviu que João fora preso, retirou-se para a Galileia. Deixando a cidade de Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, à margem do lago, nos confins de Zabulon e Neftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Jesus se transfere da Judéia para a Galileia. Deixa a cidade de Nazaré, onde crescera, e vai morar em Cafarnaum, à margem do lago de Tiberíades. Aí a frase do profeta Isaías: terra de Zabulon, terra de Neftali, região vizinha ao mar, a terra além do Jordão, a Galiléia dos gentios, este povo que jazia nas trevas, viu resplandecer uma grande luz e surgiu uma aurora para os que jaziam na região sombria da morte. A Galiléia dos gentios quer dizer uma região marcada pela forte presença de pagãos, não judeus. Desde então, Jesus começou a pregar: fazei penitência, pois o reino dos céus está próximo. Aqui está o resumo, a centralidade da pregação de Jesus. O anúncio do reino. É uma proximidade temporal, mas Jesus não vai anunciar o reino como uma mera esperança, não é o reino que vem, mas ele vai também realizá-lo em suas ações e em seus encontros. Primeiros discípulos, caminhando ao longo do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores, e disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Na mesma hora, abandonaram suas redes e o seguiram. Simão e André eram pescadores de peixes, e Jesus os convida para serem pescadores de gente. Pescadores no sentido de trazer as pessoas para a novidade da mensagem de Jesus e para o reino. Seguir Jesus é ser colaborador do reino. Quando Jesus chama, Jesus está querendo dizer: venha ser colaborador da minha mensagem do reino, da proximidade do reino. Venha se associar comigo. E é claro que nesse chamado, sobretudo no Evangelho de Mateus, nós já vamos vislumbrando o papel e a missão da própria igreja. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, que estavam com seu pai Zebedeu consertando as redes. Chamou-os e eles abandonaram a barca e seu pai e o seguiram. Também Tiago e João são chamados. E eles devem abandonar o trabalho, a barca e a família. Para o quê? Para seguir Jesus, no anúncio do reino, insisto. Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas,
pregando o evangelho do reino, curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. O reino aqui é chamado de evangelho, ou seja, boa notícia. A palavra evangelho quer dizer boa notícia. Jesus anuncia o reino como uma boa notícia. Por isso que os milagres são realizados como um sinal de que o reino já está acontecendo. Todas as vezes que nos três evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, nós encontramos Jesus fazendo milagres, nós devemos entender que Jesus faz esses milagres como um sinal que o reino está acontecendo, que Deus está agindo, tá? Então esse é o sentido do anúncio. A fama de Jesus espalhou-se por toda a Síria, traziam-lhe os doentes e os enfermos, os possessos, os lunáticos, os paralíticos, e ele curava a todos. Grandes multidões acompanhavam-no da Galiléia, da Decápole, de Jerusalém, da Judéia e dos países do outro lado do Rio Jordão. Aqui nós não devemos levar a rigor o sentido geográfico da expressão. A ideia aqui é mostrar que a mensagem de Jesus se espalha largamente e que vai ao encontro das aspirações de muitas pessoas, que é uma mensagem de vida. Então, com isso, nós concluímos a parte narrativa. É importante nós destacarmos isso, que o estudo que nós fizemos hoje é uma abordagem da parte narrativa do primeiro livrinho. Na próxima semana, nós iremos entrar no discurso de Jesus, que você vai observar que é o quê? O Sermão da Montanha, os capítulos 5 ao capítulo 7 do Evangelho de São Mateus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até uma próxima.